Deixa eu fazer o acerto aqui de uma vez, não citar você aqui. Hoje é aniversário da minha moça, está fazendo 23 anos. Eu vi, eu até já curti lá, viu, no Facebook. Mas ela tem um sobrenome diferente, né? Aiesca. Stephanie Aiesca. Bom dia, meus queridos amigos, bom dia, queridos irmãos. Hoje é dia 2 de julho de 2020 e nós estamos com o nosso irmão Luiz Rocha, diretamente de Atibaia, São Paulo, que hoje vai nos acompanhar e vai fazer o Evangelho. Bom dia, Luiz. Bom dia, Walter. Bom dia, amigos que estão nos acompanhando nesta live pela internet. É um prazer muito grande estar de volta nesse trabalho tão magnífico que é feito aí diretamente da cidade de Sacramento, Minas Gerais, e nós estamos aqui em Atibaia, São Paulo. Veja que maravilha que a tecnologia nos faz, né? Faz a gente se encontrar por meio da tecnologia. E isso é muito bom. Aproveitando o tempo que nós temos aí, da quarentena, na pandemia, e aproveitando, então, esse tempo para poder fazer alguma coisa de bom. Divulgar o Evangelho de Jesus. Vamos, então, neste momento, elevar os nossos corações a Deus Pai Todo-Poderoso. Pai de amor, de luz, de bênçãos. Rogando a Ele todo amparo e proteção, para que o nosso trabalho de amor e caridade consiga alcançar os corações daqueles nossos irmãos que se encontram em sofrimento, em desequilíbrio diante de suas provas. Pedimos a Deus Pai que nos permita a companhia dos nossos devotados amigos do bem, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Allan Kardec, Jesus Cristo, nosso governador, mestre, que nos ensinou a prece tão linda que vamos agora orar a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que caiamos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, hoje e sempre, que assim seja. Rogamos ao nosso Espírito protetor e anjo da guarda, que nos dê a sintonia fina, a fim de que possamos escutar as tuas boas intuições, as tuas boas ideias e colocá-las em prática. Que assim seja. Seja bem-vinda, Luiz. A palavra é tua. Fique à vontade. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado. Bom dia a todos que estão nos assistindo. E hoje a nossa proposta é falar sobre o Evangelho, como a gente sempre faz nas palestras presenciais. E o nosso tema de hoje, que a gente propôs, é diferentes estados da alma na erraticidade. Esse tema está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 1 e 2. Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. O professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, discípulo de Pestalozzi e grande educador, não só na França, em Paris, mas em toda a Europa. Então, nós temos lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3. O título do capítulo 3 do Evangelho é Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, nós temos dentro desse capítulo o tema desta manhã. E temos no item 1, lá escrito o seguinte: não se turbe o vosso coração.
Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. E continua, depois que me tenha ido e vos houver preparado lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, vós também estejais. Essa passagem está em João, capítulo 14, versículos 1 a 3. E quem disse isso? Jesus. Jesus de Nazaré afirma categoricamente que há, sim, vida em outros mundos, em outros planetas. Porque seria uma incoerência de Deus criar todo o universo, criar tantas galáxias, tantos sistemas solares, tantos mundos, se para haver vida apenas aqui na Terra. Então, qual seria o intuito de Deus criar vida apenas aqui na Terra e no resto dos mundos não? Então, Jesus nos afirma assim: há muitas moradas na casa de meu Pai. Tá? Existe vida, sim, em todos os planetas. E dentro desse capítulo, nós temos, então, o item diferentes estados da alma na erraticidade. Vamos lá. No item 2, Kardec nos diz que a casa do Pai é o universo. Então, muita gente pensa que Deus fica num lugar lá, em cima de uma nuvem, com uma barba branca, olhando aqui para baixo e tudo mais. Na verdade, Deus está presente no universo. E Kardec continua dizendo o seguinte, que as diferentes moradas são os mundos existentes no espaço infinito. São os diversos mundos, são as diversas moradas a que Jesus se referiu em seu ensinamento. E essas moradas, elas estão condizentes com o grau de adiantamento dos espíritos que ali vivem. Ou seja, tanto o mundo como o espírito estão no mesmo grau de adiantamento para que haja a condição daquele espírito ali estar. A gente vai ver mais detalhes daqui a pouquinho. E continua Kardec dizendo o seguinte, que, independente da diversidade desses mundos, essas palavras de Jesus, há muitas moradas, elas podem também se referir ao estado venturoso ou desgraçado do espírito que está na erraticidade. Então, também podemos analisar sob o ponto de vista do estado em que o espírito se encontra em determinado momento. Então, enquanto uns espíritos, não podem se deslocar, não podem se afastar da psicosfera do mundo em que viveram, outros acabam se afastando e visitando, inclusive, outros mundos, porque isso ocorre de acordo com o grau de evolução de cada um. Tá? Então, enquanto os espíritos culpados, eles sofrem nas trevas, os bem-aventurados, eles gozam da plenitude juntamente com as pessoas, com os espíritos amados. Tá? E quando Kardec fala que os maus, os espíritos culpados, sofrem nas trevas, não podemos aí ter essa ideia de treva como aquele inferno, aquele lugar em que o espírito vai e que pega fogo e fica lá sofrendo para o resto da vida. Não existe isso. Sofrimento para a eternidade não existe. Essas trevas que aqui Kardec nos fala se referem ao estado momentâneo em que o espírito vive. Como nós aqui encarnados, muitas vezes temos problemas difíceis que temos de passar, estamos aí, todos nós, no planeta, passando por essa pandemia, é um estado de treva momentânea. Então, é nesse sentido que Kardec passa essa ideia de treva. Então, enquanto o mal, o espírito mal, ele fica atormentado, e quando ele tem a consciência do mal que causou para o semelhante, ele tem, então, o remorso. Ele tem o remorso, ele começa a pensar em tudo aquilo que ele fez, se arrepende, e a partir daí, então, ele passa a ter sofrimentos morais.
ele vai sofrendo as consequências das suas atitudes. É a lei de causa e efeito que nós tanto ouvimos falar nas casas espíritas, na doutrina espírita. A lei de causa e efeito, a qual todos nós estamos sujeitos. Nenhum de nós escapa a isso. E, por outro lado, o espírito que é justo, aquele que foi bom, ele vive de uma felicidade indizível juntamente com aqueles que ama. Por quê? Ele tem a paga daquilo de bom que ele fez também. Então, a lei de causa e efeito, ela abrange todos nós, independente de cor, de condição social, não tem diferença nenhuma. Se eu sou bonito, se eu sou feio, gordo ou magro, não interessa. Nós todos estamos sujeitos à lei de causa e efeito. E Kardec, então, diz que também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. E quando ele fala isso, é com relação ao estado em que o espírito se encontra no momento. Tá? Então, você pode estar numa situação boa ou ruim, tanto aqui na Terra como na espiritualidade. Foi nesse sentido que ele, então, colocou essa frase. Diante de toda essa informação, então, nós vimos que Jesus nos afirma categoricamente que existe, sim, vida em outros planetas, tá? Que a Terra não é o único planeta habitado. Existe, sim, vida em outros mundos, tá? Então, em outras galáxias, em outros sistemas solares, existe vida, sim. Um exemplo disso é uma palestra que eu faço nas casas espíritas com o mesmo tema do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu pai. Eu faço essa palestra trazendo informações sobre a vida em outros planetas do nosso sistema solar. Eu falo mais especificamente de Júpiter e Netuno. E já adiantando para vocês, Júpiter é o planeta mais evoluído do nosso sistema solar. É Júpiter. Netuno é um planeta muito mais evoluído que a Terra. Os espíritos que vivem nesses dois mundos são espíritos muito mais purificados do que nós aqui. E nessa palestra, eu trago, inclusive, 4 exemplos de personalidades que estiveram aqui na Terra encarnadas e, de tão evoluídas que são essas personalidades, já estão vivendo em Júpiter. Evoluídas do ponto de vista moral e também espiritual. Querem saber quem são? Então me chamem para fazer a palestra, que eu vou fazer a palestra ao vivo. Aí eu vou falar para vocês quem são. Na verdade, eu comecei a fazer essa palestra já há muitos anos, questão de uma década aí, ou um pouco mais, e eu fazia em 20 minutos. Mas nesse período, eu vim fazendo pesquisas dentro da doutrina, com Kardec, e então o volume de informações foi tão grande que hoje eu faço essa palestra. Há muitas moradas na casa do meu pai em 2 partes. Parte 1, parte 2. Por exemplo, se fosse hoje, estivéssemos fazendo essa palestra numa casa espírita presencialmente, hoje na quinta-feira faríamos a parte 1 e na próxima quinta-feira faríamos a parte 2. Cada parte de 50 a 60 minutos. Eu não consigo falar menos que isso, porque o volume de informações pesquisado por mim foi muito grande. E são informações importantíssimas. Não há como você tirar uma informação ou outra. Então, eu faço assim, dessa forma, e trago tudo com slides para que as pessoas possam ver. Trago também, inclusive, músicas para que as pessoas possam ouvir. Tudo isso para ficar de uma forma bem lúdica, bem didática, a fim de que as pessoas aprendam o Evangelho de uma forma bem salutar, bem tranquila, e assim todos nós possamos evoluir do ponto de vista da intelectualidade também. Por quê? O Espiritismo também é cultura. Então, os planetas, eles passam por diversas categorias. Quando são criados, eles são criados como mundos primitivos e vão evoluindo. Assim como nós evoluímos, nós, espíritos, somos criados por Deus simples e ignorantes, para que, por meio do nosso livre-arbítrio, nós possamos
evoluir e chegar até a perfeição relativa. E os mundos também evoluem também, sendo criados como mundos primitivos e depois chegando no último estágio, que é o mundos celestes ou divinos, onde o mal não existe nem em pensamento. Olha que beleza, viver num mundo desse, em que o mal sequer passa no pensamento dos espíritos. A Terra já passou pelo estágio de mundo primitivo. Nós vimos isso na escola, nas aulas de geografia, de história, em que tínhamos lá o homem de Neandertal, da Pedra Lascada, a era cenozoica, mesozoica, proterozoica, enfim. Nós vimos tudo isso na história e na geografia. A Terra já passou por essa fase de mundo primitivo. Estamos agora na fase de mundo de provas e expiação. E já estamos em transição planetária para o mundo de regeneração. É a próxima fase que está chegando, segundo Emmanuel, que foi o mentor espiritual de Chico Xavier, por intermédio do nosso querido Divaldo, Emmanuel trouxe a informação de que a Terra entrará em fase de regeneração a partir do ano 2050. Então, nós temos aí 30 anos para entrar na fase de regeneração, e será um mundo muito melhor. Então vejam que a Terra, ela também evolui, e nós evoluímos juntos também. Essa informação sobre a evolução dos mundos, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3, no item 4. Lá vocês podem dar uma olhada, uma lida com mais detalhes. Então, nós vimos até o momento as diferenças dos mundos, sob o ponto de vista material. Então, a gente evoluiu bastante, materialmente falando, tá? Mas os espíritos também evoluem. Evoluem e a gente encarna no mundo que está condizente com a nossa evolução, tá bom? E aí, existem também exceções. O que eu quero dizer com isso? Os espíritos superiores, eles podem encarnar como missionários, num mundo inferior. O contrário já não acontece. Um espírito inferior, ele não pode encarnar num mundo superior. O exemplo que nós temos, Jesus. Jesus de Nazaré, ele se preparou para encarnar aqui na Terra. Ele encarnou não por necessidade reencarnatória, não. Encarnou por amor, para passar os seus conhecimentos, seu ensinamento para todos nós. Então, ele teve de fazer uma adaptação do seu perispírito para que ele pudesse, então, encarnar aqui. E, então, ele teve a condição de estar aqui conosco, encarnado, para poder nos passar tudo aquilo que ele conhece em relação aos desígnios de Deus, tá? Então, ele, espírito superior, pôde encarnar aqui na Terra. Mas nós, que somos espíritos ainda inferiores, não podemos encarnar no mundo celestial ou divino, nos mundos da esfera crística, porque não alcançamos ainda esse patamar de evolução. Então, nós chegamos ao conhecimento de que essas moradas, elas dizem respeito não só aos mundos, como também ao estado em que o espírito se encontra no plano espiritual. Ou seja, o espírito, ele pode estar mais feliz ou menos feliz. Isso pode acontecer, inclusive, aqui na Terra. Inclusive entre nós encarnados, não só os espíritos desencarnados. Existem pessoas que estão mais felizes ou menos felizes, por algum motivo. Tá? E o exemplo disso que a gente pode citar é uma outra palestra que a gente faz também nas casas espíritas, com o tema As Colônias Espirituais sobre o Brasil. Esse tema chegou para mim em 2009 por e-mail. Eu estava trabalhando, recebi um e-mail com esse tema, com alguns slides, e me chamou tanta atenção que eu comecei a fazer pesquisas. Em 2009, eu falava sobre esse assunto em 20 minutos também.
assim como há muitas moradas na casa de meu pai. 20 minutos era o suficiente. Mas hoje, 11 anos depois, eu não consigo falar em 20 minutos. Eu tive que dividir também essa palestra em 2 partes, de 50 a 60 minutos. Ou seja, quando uma casa me convida para fazer essa palestra, eu peço para reservar 2 semanas consecutivas. Por que consecutivas? Para que as pessoas não percam o fio da meada. Eu faço, por exemplo, hoje seria a parte 1, na próxima quinta, a parte 2. Se deixar para o outro mês, daqui 6 meses, aí as pessoas não conseguem acompanhar. Então, a gente traz essa palestra também baseada no livro, o livro Moradas Espirituais, de Vânia Arantes Damo, uma médium da cidade de Palmelo, em Goiás, em que ela visitou 20 colônias espirituais sobre o Brasil, acompanhada do espírito Joaninha Dark. A cada 15 dias ela visitava uma colônia em desdobramento espiritual. E quando voltava, ela então descrevia tudo aquilo que tinha visto, que se lembrava, e um designer gráfico fazia o desenho de como é cada uma dessas 20 colônias que ela visitou. Não que no Brasil existam só essas 20 colônias, tem muito mais, mas lhe foi permitido visitar apenas essas 20. Então, editou-se um livro, e com base nesse livro, então, eu fiz as minhas pesquisas e comecei a pesquisar também outras fontes para poder montar a palestra. E tudo isso a gente faz com imagens, com slides, trazendo também vídeos, GIFs, enfim, é uma palestra bastante didática em que o público acompanha de perto como é cada uma dessas colônias. Nós citamos aí, viu, Walter, você que está em Minas, citamos também a colônia das montanhas, que fica aí em Minas Gerais, viu? E lá, assim como aqui, no mundo material, nessa colônia existem muitas montanhas também. E citamos a especialidade de cada uma dessas colônias. Para que ela serve? Em alguns casos, nós trazemos também espíritos que estiveram encarnados aqui na Terra e já estão numa dessas colônias espirituais. É uma palestra muito interessante, tudo isso está ligado ao tema da transição planetária. Por que eu falo das colônias espirituais e da vida em outros planetas? Para mostrar para o público que nós estamos passando por essa transição planetária e precisamos evoluir se quisermos voltar aqui na Terra, no mundo de regeneração, numa outra encarnação. Então, é uma palestra muito interessante e que chama bastante a atenção do público. E a gente está disposto aí, quem tiver interesse, tiver algum dirigente espírita assistindo a nossa live, ou mesmo alguém que frequente uma casa espírita estiver interessado, é só entrar em contato comigo e no final eu passo os meus dados do Facebook, tá bom? Vamos lá. Continuando aqui, então, os espíritos, eles vão ter sua paga de acordo com aquilo que fizeram aqui na Terra. Se fizeram bem e a caridade, então eles vão, por exemplo, para uma colônia boa, uma colônia onde vão se sentir felizes. Nessa palestra das colônias, eu mostro as colônias boas que estão no livro, mas eu também mostro uma que essa foi pesquisa minha particular, mostro uma colônia de nome Gordemônio, onde vivem espíritos ainda atrasados, espíritos malfazejos, e que são solertes na prática do vampirismo. Então, eu mostro isso para as pessoas terem noção de que existem colônias espirituais que são frequentadas também por espíritos maus, espíritos inferiores. E eu mostro isso que é para poder chamar a atenção e a gente se melhorar e procurar ir para uma colônia boa. Então, se você fez algo de bom aqui na Terra, ajudou o seu semelhante, você vai para uma colônia boa, você vai para um bom lugar, você vai se sentir feliz. É o estado de felicidade ao qual nos refere Allan Kardec. Por outro lado, se você foi mal, você não ajudou ninguém, você prejudicou as pessoas, os seus semelhantes, os seus irmãos, então você vai para uma zona umbralina, vai então passar um tempo lá para poder resgatar aquilo que você fez de errado. E quando você se conscientiza, você se arrepende,
Você se coloca, então, à disposição da espiritualidade superior para uma nova encarnação, a fim de resgatar tudo aquilo que você fez de errado na encarnação anterior. Bem, tudo isso, esse estado de felicidade ou não, pode acontecer na psicosfera do mesmo planeta em que você esteve encarnado. Tá? Então, você pode se tornar um espírito mais feliz ou menos feliz, de acordo com as suas atitudes, com o seu pensamento, com seus atos, de acordo com a sua forma de ser, agir e pensar. E o exemplo que nós citamos é o planeta que nós vivemos, é o planeta Terra. Então, nós podemos ser mais felizes ou menos felizes aqui mesmo na Terra, encarnados ou desencarnados. Muita gente pensa que ser feliz é ser rico, é ter dinheiro, é ter poder. Mal sabem que a riqueza é uma das mais difíceis provas pelas quais o espírito que vive no mundo de provas e expiação pode passar. Porque nos remete, muitas vezes, à vaidade, ao orgulho, ao egoísmo, à prepotência, à arrogância. Não que o dinheiro em si faça isso pelas pessoas. O dinheiro em si não faz nada a ninguém. Se eu jogar uma nota de R$100 no meio da rua, essa nota não vai fazer mal a ninguém. Mal é o uso que nós fazemos do dinheiro. E muitas vezes nós não estamos preparados para a riqueza. Não estamos preparados para ter o poder em nossas mãos. E nos tornamos déspotas, arrogantes, pessoas prepotentes e às vezes até odiadas por outras. Então, muita gente pensa que ser feliz é ter dinheiro. Se eu tivesse o dinheiro, eu seria feliz. Será? Será que seria mesmo? Talvez você teria mais uma preocupação para com a sua evolução. Tá bom? Então, as diferentes moradas, a qual se refere Jesus, no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, tanto podem ser os planetas existentes no universo, como também pode ser o estado de espírito que nós nos encontramos em determinado momento. Outro dia eu vi uma imagem de uma família, eu não me lembro se era no sertão nordestino, mas era um lugar bem tranquilo, um lugar assim pobre, sabe? Não tinha asfalto, a casinha de madeira, e o casal ali sentado na frente da casa, ele com uma viola, e estavam numa felicidade tão grande que eu fiquei imaginando aquela figura, aquela imagem. Falei, puxa vida, e quanta gente vivendo em verdadeiros palacetes, em mansões, tendo dinheiro, muito dinheiro, e não encontra a felicidade. Tem, sim, muita preocupação com a segurança, porque se você for rico, você tem que se preocupar com sua segurança, para não ser assaltado, não ser sequestrado, morto, alguma coisa nesse sentido. Enquanto que aquela família pobre, simples, estava ali, junto à natureza, cantando, ele tocando e cantando para a esposa. Olha, isso não é um momento de felicidade? Então, a felicidade, ela está dentro de nós. Independe da nossa condição financeira. Nós é que proporcionamos a felicidade de acordo com os nossos atos. Quando nós ajudamos alguém, nós fazemos a caridade, praticamos o amor que Jesus nos ensinou, nós estamos sendo pessoas felizes. Nós somos felizes, só pelo fato de ajudar. Ajudar sem visar nada em troca, sem subjugar, sem humilhar a pessoa ajudada, de forma nenhuma. Ajudar por amor, por fraternidade. É esse o caminho que nos levará à perfeição relativa, nos levará um dia também aos mundos celestiais ou divinos, como eu disse, onde o mal não existe sequer em pensamento, os mundos da esfera crística, onde está Jesus há tanto tempo. Então, nós terminamos a nossa palestra
Como eu disse aí, se houver algum dirigente assistindo, ou alguma pessoa que frequente o centro espírita queira nos levar para uma casa espírita para falar sobre os mundos que existem, né? A vida nos diversos planetas e também as colônias espirituais no Brasil, é só entrar no Facebook, digitar meu nome, como está aí na tela. Aloísio Rocha, tá? Aloísio com U e com S, e entrem em contato comigo, peçam a amizade, a gente vai, então, agendar essas palestras, dentre tantas outras, tá bom? Muito obrigado, Walter. Obrigado a todos pela atenção. Que Jesus ilumine todos vocês nessa quinta-feira. Que assim seja. Obrigado, Luiz. Vamos passar agora ao momento em que vamos solicitar a Deus Pai Todo-Poderoso para que proceda, através das energias, a fluidificação de nossas águas. Que nestas águas possa ser depositado os remédios de que cada um de nós se faz necessitado. O remédio para as nossas doenças do corpo físico e para as nossas imperfeições morais, as imperfeições do espírito, da alma. Nós pedimos, Pai, que de acordo com a necessidade de cada um de nós, possa ser direcionado este remédio que vai nos servir a nos livrarmos, a limparmos-nos das nossas imperfeições, das nossas mazelas, a tornarmos-nos dignos da sua perfeição. E pedimos, Pai, para que estas mesmas benesses possam chegar a todas as águas do planeta, levando a todos os nossos irmãos, onde quer que estejam, as bênçãos, as energias reequilibratórias, cura para as suas imperfeições, que assim seja. Ainda em preces e orações, contando com as vibrações de todos nós, vamos à presença de Deus Pai Todo-Poderoso, agradecendo pela oportunidade do trabalho, requerendo sejamos dignos de levar das bênçãos e da luz, juntamente com as nossas boas energias, a todos aqueles nossos irmãos que estão necessitando, sejam eles ocupantes da condição da erraticidade, sejam eles encarnados, onde quer que estejam. Vamos, primeiramente, em caravana, rogando que Jesus nos acompanhe, juntamente com os benfeitores espirituais, de forma a levarmos aos nossos irmãos um abraço fraterno. Vamos então aos hospitais, às creches, asilos, orfanatos, manicômios, hospícios, nas cadeias, prisões penitenciárias. Vamos levar aqueles nossos irmãos que se comprazem nos vícios, aqueles que se comprazem nas más sintonias, em andar nos maus caminhos, levando aqueles nossos irmãos que estão em sofrimento diante de suas provas, aqueles que estão com suas energias desequilibradas, aqueles que estão com seus corações cheios de ódio, mágoa, rancor, ira, tristeza, aqueles que estão com dificuldades nos relacionamentos, com dificuldades financeiras, aqueles que perderam seus empregos, aqueles que perderam sua fé, sua esperança, aqueles que se afastaram dos caminhos do Pai, aqueles que estão nas ruas, à margem da sociedade, sem um lar, sem um familiar, aqueles que passam necessidade
a fome, a sede, o frio, o calor, aqueles que estão enfrentando as guerras, as opressões políticas, as tiranias, os preconceitos, aqueles que estão sendo obsediados e também os obsessores, aqueles que estão enfrentando a depressão, a tristeza, a amargura, as crises de ansiedade, as crises de relacionamento consigo mesmo, aqueles que perderam seus entes queridos, aqueles cujos entes queridos estão num leito de dor. Vamos lembrar daqueles que estão se dispondo à caridade, de olhar, de cuidar destes nossos irmãos necessitados. Principalmente toda espiritualidade amiga, detentora deste trabalho que nos permite sermos instrumentos. Vamos pedir por todos aqueles que retornaram à pátria espiritual, aqueles que foram através do suicídio e aqueles que estão flertando com a possibilidade de atentarem contra suas próprias vidas. Vamos pedindo por aqueles nossos entes queridos, aqueles companheiros de jornada, de estudo, de trabalho, os nossos amigos, vizinhos, entes queridos, onde quer que estejam. Vamos pedir por todos aqueles que têm seus nomes anotados em nossos cadernos de prece. Vamos pedir por aqueles com os quais ainda não conseguimos o perdão, ou mesmo levar a eles o nosso perdão, mas que recebam estas boas energias, enquanto vamos nos modificando para adquirir esta condição de sermos realmente todos irmãos. E eu os convido para, neste momento, enquanto recebem o passe, que possam levar as tuas preces, os teus agradecimentos a Deus Pai Todo-Poderoso. Pai de amor, de luz e de bênçãos, muito obrigado por nos aceitar como trabalhadores da sua seara. Obrigado, espiritualidade amiga, por zelar de nós, nos permitindo estes bons conselhos, essas boas intuições. Agradecemos a todos vocês que estão conosco, se doando em preces, orações, em doações de energia e vibrações. Muito obrigado a todos vocês. Agradecemos ao nosso irmão Luiz, que se dispôs a falar conosco nesta manhã. Lembrando que amanhã nós teremos a participação do nosso confrade aqui da cidade, o Juninho Martins, que vai voltar a nos prestigiar com suas belas palavras. Luiz, muitíssimo obrigado. Se quiser fazer algum agradecimento, nós já vamos encerrar com a prece de Cáritas. Eu agradeço novamente a você, Walter, a toda a equipe espiritual, a todos aqueles que estão nos assistindo e que possamos seguir sempre na seara de Jesus. Que tenham todos um excelente dia. Que assim seja. 2 avisozinhos, se me permitem. Primeiro, ontem nós tivemos a participação do Wellington, lá do Centro Espírita João Rosedo de Uberaba, e nós vimos que eles continuam com esse trabalho de amor e caridade. Aqueles que se dispuserem a nos ajudar, nós vamos recolher donativos, roupas, alimentos, doações. Ele virá aqui na cidade para recolher, porque o trabalho lá é diário, gente. Quem está sofrendo, não tem segunda, não tem terça, não tem quarta, não tem sábado, não tem domingo, não tem pandemia. Com a pandemia só piorou a situação.
Então, quem se dispuser a nos ajudar, podem me procurar. Outra coisa, nós estamos desenvolvendo um trabalho da criação de uma casa espiritual, CESDA, CESDA, Casa Espiritual Seara do Divino Amigo, onde nós vamos desenvolver todos estes trabalhos, a publicação destes evangelhos que são feitos todos os dias às 9 horas. Nós teremos estudos das obras de Kardec, Livro dos Espíritos, Evangelho, a Gênese, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno. Nós teremos, além desses estudos, nós teremos palestras, tá? Discussões com pessoas. A gente vai levar este aprendizado, vai ser uma casa espiritual totalmente virtual, para levar justamente o Evangelho, a boa energia, para fazermos a prática da caridade, tá? Então, assim, nós estamos trabalhando com isso. Brevemente, não mais serão feitos essas lives no meu perfil, nem divulgado aquele canal que nós temos lá no YouTube, Walter Tio João Lima, ele vai ser renomeado. E nós já estamos desenvolvendo todo esse aparato aí, de acordo com as necessidades que vão surgindo agora. Então, breve, vocês terão notícias. Nós teremos que constituir um grupo de trabalho para administrar tudo isso. É muita coisa que está envolvendo. Vamos aos poucos. Eu só estou começando a divulgar para que vocês não falem, mas acabou? Não acabou. Nós estamos, como o trabalho não é meu, não é do Aloysio, é da espiritualidade, nada mais justo que levar eles, e nós continuaremos sendo trabalhadores dessa seara. Então, nós estamos... O patrão é o mesmo, Luiz, não preocupa não. Nós só estamos mudando a nomenclatura, entendeu? E a obra está crescendo. Gente, vamos fazer a prece de cartas, então? Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudarmos o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja. Meus irmãos, fiquem com Deus. Até amanhã. Aloysio, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Que Deus te ilumine